Recentemente, um baita ruído surgiu nas redes sociais quando o jornalista, Alan dos Santos, publicou um print teórico de uma conversa entre a jornalista Luciana Dalpiva e outro jornalista. Nós não vamos discutir a veracidade desses prints porque não temos como afirmar nada, né? Mas o fato é que a jornalista Luciana Dalpiva recebeu apoio de entidades, e dentre elas uma que sempre nos interessou muito, que é a Transparência Internacional. E é sobre ela que nós vamos falar em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, deixa eu começar já rapidinho aqui com um tweet da jornalista Paula Schmidt. A Paula Schmidt comentou no X, ela colocou lá um tweet, que a Transparência Internacional Brasil fez um apoio à Luciana Dalpiva contra a acusação do Alan dos Santos. Ela fez o seguinte post aqui: como eu já disse algumas vezes, ainda bem que eu tive a inteligência de não aceitar dinheiro da Transparência Internacional. Estaria me queimando a mão até hoje. Por que será que ela falou isso? Eu não sei o caso dela, mas eu certamente também não ficaria muito feliz em saber que já fui financiado por uma organização como a Transparência Internacional. Talvez para a turma, aspas, progressista, isso seja uma grande honra, mas para os meus valores pessoais, digamos assim, eu passaria. E aí, calma, eu não estou me comparando com a Paula não, tá? A mulher deve ter tanto tempo de jornalista quanto eu tenho de publicidade. Talvez um pouco menos, porque eu sou mais velho que ela, só por isso. Mas, bom, tudo bem, isso é irrelevante. Mas a mulher tem muita janela, tá? E por que o dinheiro da Transparência Internacional não é interessante? Porque, para quem tem valores semelhantes às pessoas que costumam ouvir o Saindo da Bolha, é um ponto significativo, tá? Vamos ver. A Transparência Internacional se define como, aspas, um movimento global, wink wink, que trabalha em mais de 100 países para acabar com a injustiça da corrupção. Que bonito. Eles continuam: nós nos concentramos nas questões com maior impacto na vida das pessoas e responsabilizamos os poderosos pelo bem comum. Através da nossa advocacy, e desculpe aqui a gente usa o termo em inglês mesmo, campanhas e investigações, trabalhamos para expor os sistemas e redes, falar em sistemas e redes, que permitem que a corrupção prospere, exigindo maior transparência e integridade em todas as áreas da vida pública. Então, transparência aqui é a palavra-chave, né? Bom, se a gente vai falar em transparência, nada melhor do que dar uma olhada na área de transparência do capítulo brasileiro da Transparência Internacional. E legal, viu, gente? Eles são transparentes, não posso reclamar não. Vamos ver as receitas deles em 2023 lá no site, tá? Eles publicam uma tabelinha aqui bem feita de resumo financeiro e mostram todas as receitas que eles tiveram de diferentes doadores, vamos chamar assim, tá? A prestação então tá legal, separando o que é projeto do que é doação pura e simples, tipo, gasto como você quiser. Então, partindo da premissa que eles gastam dinheiro no que está escrito nos contratos, eu vou tirar tudo que não tem a ver com, aliás, que tem a ver com o meio ambiente, tá? Se vocês olharem, tem um númerozinho na frente de cada linha dessa aí. Cada linha dessa com o número é um contrato, tá? Então, por exemplo, vamos supor que tivesse lá uma entidade qualquer com o número na frente, você olha lá, tô inventando aqui, tá, gente? Proteção dos macaquinhos no Amapá. Então o cara tem que jogar o dinheiro, a Transparência tem que jogar o dinheiro na proteção dos macaquinhos do Amapá, só isso, tá? Eu vou pegar então as coisas relacionadas com o meio ambiente e vou arrancar fora, porque não é nosso interesse aqui. 2, item 8, item 12, item 13, tá? 2, 8, 12 e 13 estamos arrancando fora. Bom, se você tirar essas doações para os itens relacionados ao meio ambiente, sobram então agora um novo total, que é 3.330.000 mais ou menos, sendo que só 2,4% desse valor tem origem local, Brasil, tá? Então, 97,6% da receita de Transparência Nacional provém de instituições internacionais, aparentemente muito preocupadas com a nossa democracia e com a corrupção no Brasil, tá? Mas quem são essas instituições? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Bom, primeiro aqui, que a gente vê a doação de 233 mil,
vem da própria nave-mãe lá, da Transparência Internacional mesmo. Tá? 7% então das receitas vem da Transparência Internacional. 374 mil vem do NDI. Para quem comprou nosso e-book, sabe o histórico de interferência do NDI na política interna de outros países, inclusive com suporte à derrubada de governos. É uma, aspas, ONG que obtém todos os seus fundos do governo americano, basicamente associada também ao Partido Democrata. Tá? Então, vem dinheiro público do Partido Democrata. Confio pra caramba. E aí vem o American Consulate. Bom, basicamente isso também é dinheiro público americano. E quando se fala em consulado americano, significa que vem do departamento do estado deles, que vocês sabem, tem uma certa má fama de interferência em governos internacionais também, inclusive com acusação de interferência na nossa última reeleição aqui no Brasil, tá? Vitória Nuland, aquela coisa toda, interferência na eleição local. Então, essa turma manda dinheiro para lá, mandou uma graninha boa. E por falar em departamento de estado americano, na hora que a gente está lá pulando para cá, eu já comentei que eles estão mandando, né, esse ano uma graninha para a Abrage também, por sinal a Abrage também fez uma nota de apoio da Alpiva, né? Pois é. Eles mandaram para um programa, teoricamente aqui, que eles dizem que é para treinamento online de jornalistas de todo o Brasil para combater a desinformação no processo eleitoral em casos de, vamos dizer assim, fraude de AI, né? Então é para isso que eles estão mandando dinheiro para a Abrage, tá? Mais 306 mil reais do NED, NED, né? Só tem podreira aqui, sério, gente, só tem porcaria, na boa. Quem acompanha, por exemplo, os vídeos lá do Kipaim já deve ter ouvido muito falar dele, tá? O NED também é uma, aspas, organização sem fins lucrativos que cuida com muito gosto de interferência em governos estrangeiros. E aí tem o Consulado Geral do Canadá, que significa, assim como no caso do Consulado Americano, significa que esse dinheiro está vindo do Global Affairs do Canadá, o Departamento de Estado dele, o equivalente, que também não é muito lá bem afamado, tá? Ou seja, desse novo total de 3,3 milhões de receitas da Transparência Internacional Brasil, mais ou menos 26% são advindos de instituições financiadas por estados estrangeiros famosas por meter o dedo onde não são chamadas. É ruim, hein? Mas isso não é tudo. Como eu disse, não dá para reclamar, realmente não dá, tá, gente? Para reclamar da transparência deles aí, da Transparência Internacional Brasil. Ao contrário de alguns parceiros deles. Esses recursos são associados, que eu estou falando até agora, são associados a projetos, tá? Então o cara bota na rubrica tal, tem que gastar naquele negócio. Ou seja, preto no branco são recursos carimbados. Só para determinadas ações, ainda que os nomes dessas ações não sejam lá muito definidores. Por exemplo, capacitação para pequenas organizações da sociedade civil local, fortalecer a democracia no Brasil por meio de aumento de transparência. Pois é, então o cara recebe em cima dessas rubricas aí meio estranho, mas eu não li os projetos, não posso criticar. E essa turma toda é muito, você sabe, muito preocupada com a nossa democracia. NED, Departamento de Estado, tal, eles são realmente preocupados com a democracia brasileira, assim como foram com a Síria, com o Egito, tem vários países que gostam muito deles lá. Mas existe uma outra parte das receitas que são o que eles chamam de recursos irrestritos, ou seja, o doador dá a grana e fala assim, tô aí e você gasta como você achar certo, tá? O total dessas receitas irrestritas é de 1.106.077 em 2023. Sendo que desses 1.106, 1.036.400 vieram de onde? Da Open Societies. Da Open Societies, também conhecido como Jorge Soros. Pouca coisa, tá? Tipo, é só 93,5% das receitas irrestritas vieram do Jorge Soros. Bobagem. Então, no resumo, gente, NDI, Departamento de Estado, NED, Global Affairs Canadá, a própria Transparência Internacional e Open Society. Olha que maravilha, né? Vou tomar um plazinho e já volto. Mas a gente tem que levar em conta uma outra coisa. A Transparência Internacional é uma ONG internacional, então é bastante claro que, além de influenciar no capítulo brasileiro, porque ela financia 7% da operação aqui, evidentemente o escritório local segue as diretrizes da, digamos, matriz, certo? Então, obviamente, as diretrizes da matriz são replicadas aqui.
Por isso, então, vale a pena dar uma olhada na nave-mãe para entender melhor o conceito da transparência internacional e aí dos seus filhotes. Em primeiro lugar, percebendo que o site da Transparência Internacional lá fora não é tão transparente como o Brasil, eu reforço isso, parabéns para eles. O que eu confesso não era de se estranhar, mas alguma coisa interessante dá para tirar do site deles. Como, por exemplo, esse gráfico inicial aqui, que estou mostrando agora, que mostra a distribuição das receitas da organização, que mostra a predominância de entidades governamentais de alguns países, até não tão transparentes assim, mas que são super preocupados com a transparência internacional, tá? Então, a principal fonte de receita deles vem de entidades governamentais. Lembra muito, por sinal, então, se vocês olharem, um reflexo, vamos dizer assim, da Transparência Brasil, é o modelo que se repete, tá? A segunda fonte de receita deles são entidades multinacionais, tá? E por fim, a terceira maior fonte de receita deles são as fundações em geral. E aqui já estamos falando em mais de, somando essas três fontes, 92% da receita dos caras que, anualizado agora de 2023, foi de 20 milhões mais ou menos de euros, tá? Lembrando que desses 20 milhões de euros, eles mandaram alguns trocados aqui para o Brasil. Mas, e quais são voltando lá para frente, quais são as entidades governamentais que apoiam a Transparência Internacional? Pois é, infelizmente, a Transparência Internacional não diz quem doou quanto, nem aqui na página do site mesmo, que a gente ficou olhando, nem no relatório disponível que eles têm lá para download, tá? Mas o que você percebe é que são vários departamentos de Estado, entre aspas, tá? Tem o Departamento de Estado americano e tem uma lista de similares de Global Affairs, como canadense, tá? Global Affairs australiano, canadense, Nova Zelândia, Reino Unido, e aí você já fechou o Five Eyes, completão, né? Tem departamento, vamos dizer, de relações exteriores da Alemanha, do incorruptível Butão, Dinamarca, Holanda, Taiwan, ou seja, dinheiro público de pagadores de impostos das áreas de diplomacia desses países. Nas entidades multilaterais que eles chamam, eles citam três fontes. Muita grana concentrada nessas três fontes, tá? A super democrática Comissão Europeia, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e uma entidade ligada à ONU relacionada com drogas e crime, tá? Nada animador aqui também. E por fim vem as fundações. Infelizmente eles também não abrem os valores, mas aí já achamos as nossas chamadas figurinhas carimbadas. Quem lê o nosso e-book, que é o Conheça os Seus Novos Donos, lá ONGs, né? Sabe de que a gente está falando. Vamos pegar algumas delas aqui. MacArthur Foundation, tá em todas. Illuminati, Open Society Foundation, olha aí, eles doam no geral e doam aqui também. Isso é o que está sendo apresentado no relatório público desse ano, tá? Que está no site agora. Mas se você cutucar um pouco também, você vai achar outros doadores em tempos anteriores, anos anteriores, por exemplo, a Hewlett Foundation, tá? Eu vou parar aqui, tá? MacArthur, Illuminati, Open Society e a Hewlett. Vamos ficar nesses quatro para não esticar. A MacArthur Foundation é conhecida por se dedicar a duas causas importantes, entre aspas, as questões ecológicas e aborto, tá? Somente para a Planned Parenthood, que já foi responsável por, as clínicas da Planned Parenthood já foram responsáveis por 50% dos abortos dos Estados Unidos, encontramos nos últimos anos mais de 55 milhões de dólares em doações para as diferentes, aspas, franquias da Planned Parenthood, além de ser doadora para instituições intermediárias que influenciam diretamente os valores americanos, como, por exemplo, a Rádio e TV Pública Americana, no caso a PBS e NPR, tá? E também para grupos de influência política, entre outros. Mas é interessante você notar que a influência política pode se dar de maneira super direta, mas na moita. Repara, por exemplo, que a MacArthur doou para a Planned Parenthood. Você vai falar, aborto? Pois é. Só que a Planned Parenthood doou para, por exemplo, a campanha da Hillary Clinton. Sabe como é que é? Então, sim, a MacArthur também é uma doadora da Freedom House, tá? E a Freedom House é outra ONG que também tem o mau hábito de ser uma instituição, vamos dizer assim, de fachada para interferência em governos estrangeiros. A Illuminati, que é uma outra figurinha carimbada, está baseada na fortuna do outro ex-sócio do eBay, que é o Pierre Omidyar, né? O outro era o Elon Musk.
E, curiosamente, o Omidyar é um dos financiadores do site de notícias que eu super confio, chamado The Intercept. Já ouviram falar? Então, quem mais? Open Source Sites, né? Olha, eu nem vou me dar o trabalho de pesquisar muito, mas as fundações do George Soros, só no nosso e-book, estão ligadas ao financiamento de, repara, grupos abortistas, influência direta nas TVs e rádios públicas americanas, organizações de influência política e também na Freedom House. Menino, que coincidência, igualzinho a MacArthur, né? E sabe qual outra coincidência? Que a Hewlett Foundation, que também é craque em apoiar grupos abortistas, também tem ONGs de passagem para influenciar nos rádios e TVs públicas americanas, grupos de influência política e a Freedom House. Tá vendo que falta de criatividade nessa turma? Pois é, eles cobrem bem, né? Então, esse é o lindo perfil de algumas das fundações que generosamente contribuem com a transparência internacional, a qual determina as diretrizes da nossa franquia local. Tutti buona gente, tá? Portanto, quando a Paula Schmidt fala que está feliz em nunca ter aceitado o dinheiro da transparência internacional, eu teço loas à moça, tá? Ela faz parte da estreita margem que temos ainda de onde podemos acreditar em um jornalismo brasileiro sem preço, independente e que só responde pelos seus valores pessoais. Ainda bem que sobrou um pouquinho, né? Bom, pessoal, é isso, é uma praga, mas a questão das ONGs não sai do panorama, né? A culpa não é nossa. Primeiro falando de Rio Grande do Sul, depois das invasões, literalmente, da fronteira sul. Então eu vou aproveitar e fazer mais uma vez o jabá do nosso novo e-book. Essas ONGs que nós mencionamos nesse programa e tantas outras que nós mapeamos, realizando estudo de fluxo financeiro, de influência, você vai encontrar no nosso novo e-book. ONGs, conheça os seus novos donos. Você pode comprar o e-book em PDF, que é super acessível, por acho que R$ 29,90, ou também tem a versão em áudio. E se você quiser, ainda pode comprar os nossos 4 e-books por só R$ 67,90, fazendo parcelamento, tá? É só entrar na nossa loja lá, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, gente. Não tem jeito. A gente tem que saber pelo menos um pouco desse assunto para poder se proteger de onde vêm as reais influências que estão mudando o país e, obviamente, o mundo como um todo. Um grande abraço para todos. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.